Bom, no tópico 4, nós vamos estudar os ácidos fracos. Então, os ácidos fracos, eles são apenas parcialmente ionizados em solução. Existe uma mistura, então, de íons e o ácido não ionizado em solução. E se o ácido é fraco, existe apenas uma pequena porcentagem dele que está ionizada, como nós vamos verificar alguns cálculos que nós vamos mostrar nos exemplos nesta aula. Consequentemente, os ácidos fracos eles vão estar em equilíbrio. Então, considerando o HA um ácido fraco em solução aquosa, ele libera H+, transforma sua base conjugada a menos, a água absorve esse H+, virando H3O+. Se eu vou escrever a constante de equilíbrio para ele, é a concentração dos produtos, que é H3O+, vezes concentração de A-, dividido pela concentração do ácido não ionizado, e a água é omitida aqui, porque ela tem um valor constante. Quando nós falamos de constante de equilíbrio para ácido, nós então chamamos essa constante de equilíbrio de Ka. Essa equação ela poderia ser escrita de maneira simplificada, dizendo que o ácido fraco HA libera H+ e A- em solução aquosa. Então, Ka é a concentração de H+ vezes a concentração de A- dividido pela concentração de HA. Certo? Lembrando que essas equações agora, elas representam o equilíbrio químico, porque apenas uma pequena parte desse ácido aqui foi ionizada. Então, ela se encontra em equilíbrio químico, semelhante ao que nós mostramos aqui embaixo. Então, o Ka é uma constante de dissociação para um ácido, ou pode ser chamado de constante de ionização para um ácido. E mostra para vocês alguns exemplos de ácidos considerados fracos. Na verdade, o ácido fluorídrico ele é considerado um ácido moderado, porque o Ka dele está em torno de 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Quando essa potência é de 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7 vai ficando pequeno, aí nós falamos que é um ácido fraco. Então aqui nós temos um exemplo de um ácido nitroso, aqui é o ácido benzoico, aqui é o ácido acético, que é muito comum aparecer nos exercícios, que tem um Ka de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui é o ácido hipocloroso, aqui é o ácido cianídrico e aqui é o fenol, que tem um Ka em torno de 10 elevado a menos 10, tá? Que são ácidos, então, representando ácidos fracos aqui. E o HF, ele não é forte nem fraco, ele é considerado moderado por alguns autores. Então, quanto maior o Ka, mais forte vai ser o ácido, porque vai indicar que mais íons vão estar presentes no equilíbrio em relação às moléculas não ionizadas. Então, como nós estudamos na aula anterior, quando falamos de ácidos e bases fortes, lá nem foi informado o Ka para vocês, porque o Ka é muito alto. Se o Ka é um valor muito alto, significa que o ácido está completamente ionizado. E aí você não vai nem precisar desse Ka para fazer cálculos de pH ou de concentração de H+ em solução. Tá certo? Então, quanto maior for o Ka, mais forte vai ser um ácido. Então, eu posso comparar aqui, já que eu citei os valores do HF e do ácido acético, o HF e o Ka é 1,4 vezes 10 a menos 4, e o Ka do ácido acético é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, isso significa que o ácido fluorídrico é um ácido mais forte do que o ácido acético. Tá? Quanto maior o Ka, mais forte vai ser o ácido. Então, se esse Ka é muito maior do que 1, o ácido vai estar completamente ionizado e o ácido é um ácido forte, como nós mostramos na aula anterior. Agora nós estamos interessados em calcular o Ka a partir do pH, mas para ácidos fracos, né? Os ácidos fracos, então, eles são calculados, o Ka e o pH, como se fosse um equilíbrio químico normal, como nós estudamos no capítulo 15, né? Só que lá, em vez de nós usarmos Ka, a gente falou constante de equilíbrio, e o Ka é uma constante de equilíbrio de ácido, né? Então, a forma de você calcular é de forma semelhante. Então, o pH, ele pode nos fornecer a concentração de H+ no equilíbrio. Então, se você sabe o valor do pH, você sabe qual a concentração de H+ no equilíbrio. Usando o Ka, a concentração de H+,
e, consequentemente, o pH, você pode calcular, né? Então, você deve escrever a equação química balanceada, mostrando claramente o equilíbrio. Depois, você escreve a expressão de equilíbrio e encontre o valor de Ka. Às vezes, ele pode ser dado o valor de Ka para você encontrar o valor do pH. Pelo contrário, pode ser fornecido para você o pH para você encontrar o valor do Ka. Anote as concentrações iniciais e no equilíbrio para tudo, exceto para a água pura, que nem deve entrar na expressão da constante de equilíbrio, né? Geralmente supomos que a variação na concentração de H+, ela vale X, como nós vamos mostrar no exemplo a seguir. Substitua na expressão da constante de equilíbrio e resolva. Lembre-se de converter X em pH, se for necessário e solicitado no exercício. Então vamos resolver o exemplo 10. Em uma solução de 0,020 mol por litro de niacina, que tem essa fórmula molecular HC6H4NO2, aqui foi destacado este hidrogênio. Esse hidrogênio não está ligado no carbono, tá? Ele está ligado a um dos oxigênios, então ele é o único hidrogênio que é ácido nessa molécula. Esses 4 hidrogênios aqui estão ligados a carbono, então, portanto, eles não são ácidos. Então, apenas esse hidrogênio destacado que ele é ácido. Uma das vitaminas B, que é essa niacina, que tem pH de 3,26. Primeira pergunta: qual é a porcentagem de ácido ionizado nessa solução? Letra B: qual é a constante de dissociação ácida, que é o Ka para niacina? Então, essa niacina é um ácido fraco, então nós vamos encontrar a porcentagem de ionização desse ácido e também vamos encontrar o valor do Ka para niacina. Primeira coisa, escrever a equação de ionização da niacina. Então, a niacina é solução aquosa, libera H+, e a sua base conjugada. Agora, nós devemos colocar numa tabela, para facilitar, os valores do que foi fornecido de concentração de niacina inicial e também a ionização e estabelecer o equilíbrio. Então, a gente vai montar essa tabela. Bom, coloca aqui. Inicialmente, foi colocada uma concentração de 0,020 mol por litro de niacina. Esse ácido, inicialmente, não tem nada de concentração de H+, e nem da base conjugada aqui, né? Porque a reação a dissociação, a ionização vai começar ainda. De quanto que vai ser essa ionização? Bom, eu vou colocar um X aqui, entendendo que eu não sei quanto que vai ionizar. Se aqui é 1, o coeficiente aqui é 1, então eu vou colocar 1x. Vou colocar menos x, porque isso aqui é um reagente e a concentração vai diminuir a partir do momento que ocorre a ionização. Proporcionalmente, aqui é 1 também, então eu vou colocar mais x, porque aqui é produto, isso vai ser formado ao longo da ionização. E aqui também é 1, então eu vou colocar mais x, porque isso vai ser formado ao longo da ionização. Então, menos x para o ácido que vai ser ionizado, mais x para o H+, e para a base conjugadas que vão ser formadas. Na proporção 1 aqui e 1 aqui. Então, por isso ficou tudo igual a 1. No equilíbrio, o que nós vamos ter? Então, basta somar. É o que eu tenho no início, menos o que vai ser ionizado. Então, no equilíbrio, eu vou ter 0,020 menos x mol por litro do meu ácido, que é a niacina nesse exemplo. H+, eu vou ter 0 mais x, vou ter x no equilíbrio, e também dessa base conjugada eu vou ter 0 mais x no equilíbrio. Se o exemplo me deu o valor do pH, eu consigo achar qual é a concentração de H+ no equilíbrio, ou seja, eu consigo achar esse valor de x. E se eu achar esse valor de x, vai ficar bem mais fácil resolver aqui. Então, o pH é 3,26. Como que eu encontro a concentração de H+? 10 elevado a menos 3,26. Então, a concentração de H+, que é igual ao valor de x no equilíbrio, é 5,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, vou responder a primeira pergunta. Qual a porcentagem de ácido ionizado nessa solução? Bom, o que eu tenho inicialmente é 0,020 mol por litro, esse equivale a 100%. O que foi ionizado é o valor de x, que eu encontrei aqui, que é 5,5 vezes 10 a menos 4. Então, esse equivale a quantos por cento de ionização? X. Faz essa regrinha de 3, você encontra aqui a porcentagem de ionização desse ácido é 2,75% apenas, indicando que ele é um ácido
fraco. Na letra B, pede para você calcular a constante de dissociação ácida da niacina. Então você vai escrever a expressão do Ka, que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E agora vai substituir os valores aqui. Você sabe a concentração de H+, porque ele é igual ao valor de X. E a concentração de H+, é igual à concentração da base conjugada. Então esses dois valores são iguais, então esses dois valores são iguais. E aqui você tem que a concentração da niacina no equilíbrio é 0,020 menos X. Se você sabe o valor de X, você pode subtrair aqui e obter então o valor real da concentração de niacina no equilíbrio. Então basta substituir os valores. Concentração de H+ é igual ao valor de X, concentração dessa base conjugada também é igual ao valor de X, e a concentração da niacina é o 0,020 menos o valor de X, o que vai dar 0,01945. Ao fazer esse cálculo, você encontra então que o Ka para a niacina é de 1,55 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, continuando aqui, nós também podemos usar o valor de Ka para calcular o pH. O que é mais comum, já que os valores de Ka são tabelados, você pode encontrar isso em tabelas e aí você está mais afim de encontrar o valor do pH. Bom, a ionização percentual é outro método para estimar a força do ácido. Como nós mostramos na letra A do exemplo anterior, lá nós calculamos a ionização percentual e mostramos lá que é um valor pequeno, de 2,75, se eu não me engano, indicando então que era um ácido fraco. Essa ionização percentual relaciona a concentração de H+, que você obtém no equilíbrio, com a concentração inicial do ácido. É aquela regrinha de 3 que eu fiz. A concentração inicial do ácido equivale a 100%. A concentração de H+, que vai estar associado ao tanto que foi dissociado, vai ser igual a X, aí você encontra a porcentagem de ionização. Quanto maior a ionização percentual, mais forte é o ácido. Então, por isso que nós falamos que ácidos fortes estão completamente ionizados, né? 100% ionizado, porque o grau de ionização dele é alto, né? Quando o ácido é fraco, a porcentagem de ionização ela é baixa. A ionização percentual de um ácido fraco diminui à medida que a concentração em quantidade de matéria da solução aumenta. Tá? Isso você pode perceber nos cálculos. Para o ácido acético, por exemplo, uma solução de 0,05 mol por litro ela está 2% ionizada. Se você aumenta a concentração dessa solução para 0,15 mol por litro, ela passa a ficar apenas 1% ionizada. Então, essa informação dada teoricamente aqui, você também pode obter ela fazendo cálculos, que nós vamos mostrar no exemplo daqui a pouco. Então, nós teríamos um gráfico, né? A porcentagem de ionização do ácido, ela diminui à medida que a concentração em mol por litro do ácido aumenta. Então, nós teríamos essa curva aqui para indicar que quando a concentração de um ácido fraco aumenta, a porcentagem de ionização dele diminui. Então, vamos resolver o exemplo 11 aqui primeiro. Bom, o Ka para a niacina, que nós calculamos lá no exemplo anterior, é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Né? Lá nós encontramos 1,55, aqui está aproximado para 1,6. Pergunta, qual é o pH de uma solução de 0,010 mol por litro de niacina? Então, nós vamos escrever novamente a equação de dissociação da niacina, liberando o H+, e a sua base conjugada. Vamos novamente fazer aquele quadro e colocar os valores que nós conhecemos. Inicialmente, a concentração de niacina é 0,010 mol por litro, e inicialmente você não tem concentração de H+, e nem da base conjugada. Com o passar do tempo, vai haver ionização, e aí essa concentração ela vai ser reduzida como menos X, porque eu vou descobrir ainda quanto que foi ionizado para a niacina nessa concentração. Então, novamente, se aqui é 1 mol, aqui é menos X, menos porque aqui é um reagente nessa equação química. Já nos produtos, a quantidade de ionização ela vai aumentar, né? A concentração de H+ da base conjugada. Inicialmente era 0 e vai aumentar no valor de mais X, porque tem que ser proporcional aqui. Se um aqui é menos X, um aqui tem que ser mais X. Então, coloca mais X aqui e mais X. No equilíbrio, você vai ter o 0,010 mol por litro menos X, que vai ser a concentração da niacina no equilíbrio. Concentração de H+ no equilíbrio vai ser X, e da base conjugada vai ser X, porque
porque basta somar esses valores aqui. Então, para encontrar o valor do pH, eu preciso encontrar o valor de X, que vai ser dado pela concentração de H+. Então, Ka, novamente a expressão do Ka, é a concentração dos produtos sobre concentração do reagente. Então, substituindo os valores que eu conheço aqui nessa equação do Ka. O Ka é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5, foi fornecido aqui. A concentração de H+, e da base conjugada, é X, então X vezes X. E aqui eu estou fazendo uma suposição só para facilitar meu cálculo. Se o Ka da niacina é um valor muito pequeno, eu posso considerar que esse valor de X que vai ser encontrado vai ser um valor muito pequeno também, já que um ácido fraco, quanto mais fraco é o ácido, menor vai ser o seu Ka e menor vai ser o grau da sua ionização também. Então a gente vai desprezar esse valor de X, considerando que 0,010 menos X vai ser praticamente igual a 0,010. Tá certo? Porque se eu não fizer isso, se eu colocar o 0,010 menos X, vou ter que fazer o cálculo de uma equação de segundo grau. Tudo bem, você pode fazer e às vezes vai ter casos que você vai ser obrigado a fazer. Mas quando esse valor de K for muito pequeno, quando você subtrai ou soma, você pode desprezar o valor de X. Quando você multiplica e divide, você não pode desprezar um valor pequeno de X não, tá? Aqui então nós vamos considerar que 0,010 menos X é praticamente igual a 0,010, já que esse valor de X eu espero que ele seja um valor muito pequeno, porque a constante de ionização do meu ácido ela é pequena. Por isso eu coloquei aqui 0,010, tá? Não é que aqui tem que ser a concentração inicial, não. Isso aqui tem que ser a concentração que está no equilíbrio. Mas esse X, se ele for desprezado, esse valor vai ser próximo ao que eu tinha no início. Então, fazendo esse cálculo aqui, multiplica para cá, tira a raiz quadrada do resultado, você tem que o valor de X, que é igual à concentração de H+, é igual a 4,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Faz o menos log da concentração de H+, você obtém que o pH é 3,4. No exemplo 12, pede para calcular a porcentagem de moléculas de niacina ionizada. Letra A, na solução do exemplo 11. Acabamos de fazer o exemplo 11 e verificamos que 0,010 mol por litro é a concentração inicial do meu ácido, que equivale a 100%. E acabamos de achar o valor de X, que é a concentração de H+, que é o número de moléculas que vão sofrer de ionização, que é 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, esses valores aqui é do exemplo anterior, do exemplo 11. Então, 0,010 mol por litro é a concentração da niacina inicial, ele equivale a 100%. E esse aqui é o valor de X lá daquela tabela, que determina quantas moléculas sofreram ionização, que é o 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro, que equivale a X. Faz essa regra de 3, você encontra lá, então, que pelos dados do exemplo 11, você tem 4% das moléculas ionizadas. Na letra B, pede também para que você calcule a porcentagem de ionização em uma solução de 1,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro de niacina. Olha só, essa concentração aqui ela é menor do que a que nós utilizamos no exemplo 11. Então, como foi falado anteriormente, se a concentração ela aumenta de um ácido forte, o grau de ionização diminui. Bom, nesse caso, nós estamos comparando na letra A, o que nós achamos lá era 0,010 mol por litro. O grau de ionização foi 4%. Se a concentração está diminuindo da niacina, eu devo esperar, então, um grau de ionização, uma porcentagem de ionização maior do que 4%. Tá certo? Se a concentração diminui, o grau de ionização, ou a porcentagem de ionização, ela tem que aumentar. Né? Já que lá foi falado que se a concentração aumenta, a porcentagem de ionização diminui. Então, se a concentração diminui, a porcentagem de ionização tem que aumentar. Então, é um valor que eu já espero obter aqui nesses cálculos. Se você não obtém isso, é que deve ter alguma coisa errada. Novamente, escrevo a equação aqui de dissociação da niacina e vou novamente desenhar a minha tabela. Inicialmente, agora, na letra B, eu tenho que a concentração inicial é 1,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro de niacina e não tem nada nem de H+, e nem da base conjugada no início.
Com o passar do tempo, vou ter menos X, que vai ser a dissociação da niacina, e mais X pelo H+ aqui, e mais X pela base conjugada aqui. Então, esses valores vão ser formados, enquanto aqui vai ser subtraído do que eu tenho no início. Novamente, proporção de 1 para 1 para 1, porque o coeficiente aqui é 1, aqui também é 1 e aqui é 1. Então, o tanto de moléculas que sofreram dissociação aqui vai ser equivalente ao número de H+ que vão ser produzidos aqui e o número da base conjugada que vão ser produzidas. Novamente, então, no equilíbrio eu tenho o que eu tinha no início, menos o que vai ser ionizado, então eu tenho 1,0 vezes 10 a menos 3, menos X mol por litro. De H+, eu vou ter X no equilíbrio, da base conjugada também vou ter X no equilíbrio. Vou usar a constante de acidez para calcular o valor de X, como eu fiz no exemplo anterior. Então, é a concentração dos produtos ou concentração dos reagentes. Substituindo os valores. 1,6 vezes 10 a menos 5 é o Ka da niacina. A concentração de H+ da base conjugada vale X. E, novamente, eu vou fazer aquela suposição, supondo que esse X vai ser um valor muito pequeno em relação a esse 1,0 vezes 10 a menos 3, porque a constante de equilíbrio é muito pequena. Então, eu faço esse X próximo de zero e considero, então, que no equilíbrio a concentração de niacina vai ser de 1,0 vezes 10 a menos 3. Ao fazer esse cálculo, eu encontro que o valor de X é 1,26 vezes 10 a menos 4. Esse valor de X é a concentração de H+. Aqui não foi pedido para calcular o pH, apenas a porcentagem de moléculas de niacina ionizadas. Então, eu vou fazer agora uma regra de 3, semelhante ao que eu resolvi na letra A. Então, essa é a concentração inicial de niacina, que equivale a 100%. Esse valor aqui de X, que eu encontrei, é a quantidade de moléculas de niacina que foram ionizadas. Então, ela vale X. Fazendo esse cálculo, eu tenho, então, que a porcentagem de moléculas de niacina ionizada é de 12,6%, já indicando aquilo que eu falei inicialmente. Se a concentração de niacina diminui em relação ao que eu tinha na letra A, o grau, a porcentagem de ionização, ela aumenta, tá certo? Então, isso é que nós podemos comprovar aqui nesse exemplo 12. Agora nós vamos falar sobre ácidos polipróticos. Os ácidos polipróticos, eles têm mais de um próton ionizável, né? Como, por exemplo, H2SO4, H3PO4. E os prótons, eles são removidos em etapas, não todos de uma única vez. Por exemplo, no ácido sulfuroso, primeiro libera apenas um H+, e o que sobra dessa molécula é o HSO3-, que é a base conjugada desse ácido. Para isso, nós temos um valor de Ka1, que é a constante de acidez para a primeira ionização, que é de 1,7 vezes 10 a menos 2. Numa segunda ionização, o ácido que já perdeu um H+, essa base conjugada passa a ser o ácido na segunda ionização. Quando ela perde o segundo H+, ela vira SO3 2-, tá certo? Se eu perco um H+, coloco uma carga negativa aqui. Tinha uma carga negativa, perdi outro H+, aumenta essa carga negativa. Então tem que escrever essas cargas para ficar correto. Então na segunda ionização, libera o segundo H+, então eu tenho o Ka, constante de acidez, para a segunda ionização, que vai ser 6,4 vezes 10 elevado a menos 8. Bom, é sempre mais fácil remover o primeiro próton em um ácido poliprótico do que o segundo. Como vocês podem ver aqui, o primeiro Ka ele é bem maior do que o segundo Ka. Isso sempre vai acontecer para um ácido poliprótico. Sempre o Ka1 é maior do que o Ka2, que vai ser maior do que o Ka3, e assim por diante. Tá? Então, um ácido poliprótico ele vai ter mais do que um próton ionizável. Então, dependendo do número de prótons que ele tem, ele pode ter o Ka1, Ka2, Ka3. Nessa tabela 16.3 mostra as constantes de associação ácida de alguns ácidos polipróticos, como, por exemplo, o ácido ascórbico, que tem 2 hidrogênios ácidos, então ele tem o Ka1 e o Ka2. O ácido oxálico, que tem também 2 hidrogênios ácidos, que tem o Ka1 e o Ka2. O ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios ionizáveis, então ele tem o Ka1, Ka2 e Ka3. Aqui, né, não saiu o valor dessa potência de 10 aqui, mas são valores menores do que você encontra aqui. Porque sempre o Ka2 ele é menor do que o Ka1
e o Ka3 é menor do que o Ka2 sempre. Chama atenção aqui para o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então o primeiro Ka dele é muito grande, né? Um valor muito alto, nem foi mostrado aqui, mas ele tem potência de 10, não valores negativos, sim valor positivo. Então a primeira constante de ionização do ácido sulfúrico indica que ele vai ser um ácido forte. Já a sua segunda, que vai ser 1,2 vezes 10 menos 2, não vai ser considerado um ácido fraco, não vai ser considerado aqui um ácido moderado, mas também pode ser ionizado, mas só que com mais dificuldade do que a primeira. Então, portanto, em ácidos polipróticos, o primeiro hidrogênio ele é sempre mais ácido do que o segundo, que é sempre mais ácido que o terceiro, e assim por diante. Então, agora nós vamos resolver um exemplo 13, que mostra como nós podemos usar essas constantes de ácidos polipróticos nos nossos cálculos. Então, primeiro exemplo 13. Calcule o pH e a concentração do íon oxalato em uma solução de 0,020 mol por litro de ácido oxalato. Você vai ver a tabela 16.3 mostrada no slide anterior para obter os valores do Ka, né? Então, a primeira coisa que eu vou escrever, novamente, é a equação de dissociação do ácido oxalato. Ele é um ácido diprótico, ele libera H+, e o íon aqui, a sua base conjugada, que é o HC2O4. Nós temos a primeira ionização apenas. Porque para calcular o pH de um ácido fraco, que é poliprótico, eu só preciso do primeiro Ka. Eu só preciso da primeira ionização. Porque a primeira ionização ela é muito maior do que a segunda, do que a terceira. Então eu não preciso fazer a primeira ionização, depois a segunda e a terceira e somar a concentração de H+, não. A concentração de H+ obtida na primeira dissociação, ela vai ser muito maior do que na segunda dissociação. Então, a segunda dissociação era praticamente desprezível na soma. Ela não altera muito. Então, para calcular o pH de um ácido fraco poliprótico, você precisa usar apenas a primeira dissociação deste ácido fraco. Tá certo? Lembrem disso. Então, eu tenho o ácido oxálico, que vai liberar H+, e o íon aqui monohidrogênio oxalato. Tá? Bom, vou escrever então novamente aquela minha tabela e vou fazer o cálculo semelhante ao que eu fiz para o ácido fraco qualquer lá, que não era poliprótico, em exemplos anteriores. Inicialmente, a concentração dele é 0,020 mol por litro, não tenho nada de H+, e nem da base conjugada. O grau, quanto vai ser ionizado eu não sei, então é 1 menos X por reagente, aqui é 1 mais X, 1 mais X para o produto que aparece nessa equação. No equilíbrio, então, eu tenho 0,020 menos X mol por litro, 0 mais XX de H+, e X também da minha base conjugada. Vou usar, então, a expressão da constante de equilíbrio para poder encontrar o valor de X, que é a concentração de H+, e, portanto, vou achar o meu pH. Então, Ka é a concentração de H+, vezes a concentração da base, conjugada, dividida pela concentração do ácido oxálico. Substitua os valores. O Ka encontrado na tabela 16.3 é de 5,9 vezes 10 elevado a menos 2. Concentração de H+ é X, concentração da base é X, e aqui esse valor de Ka ele não é um valor tão pequeno assim. Quanto que é tão pequeno que eu posso fazer uma consideração? É quando for 10 a menos 4, 10 a menos 5, aí você pode fazer. Como é 10 a menos 2, esse Ka não é tão pequeno. Então eu não posso sugerir que esse X vai ser insignificante nessa subtração aqui, né? Então eu só posso considerar que esse X é insignificante nessa subtração se esse Ka é um valor muito baixo. Aqui, como ele não é um valor muito baixo, eu não vou poder desprezar o valor de X no equilíbrio da concentração do ácido oxálico. Então a concentração do ácido oxálico no equilíbrio vai ser 0,02 menos X. Pronto, agora você vai ter que resolver esse cálculo. Então, multiplica cruzado aqui, 5,9 vezes 10 a menos 2 vezes 0,02, vai dar 1,18 vezes 10 a menos 3. 5,9 vezes 10 a menos 2 vezes menos x vai dar menos 5,9 vezes 10 a menos 2x. X vezes x, x ao quadrado. Então, você vai obter essa equação de segundo grau quando você passar o x para cá, né? E jogar todo mundo e multiplicar por menos 1.
você vai obter aqui x ao quadrado mais 5,9 vezes 10 menos 2x menos 1,18 vezes 10 menos 3 é igual a zero. Então você tem a equação de segundo grau. Então você vai ter um pouco mais de trabalho agora para encontrar o valor de x. Então o valor de x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Substitua os valores aqui, né? O valor de b é o 5,9 vezes 10 menos 2 aqui nessa equação, que é menos o valor de b, mais ou menos o raiz quadrada aqui de 5,9 vezes 10 menos 2 ao quadrado, que é o valor de b, menos 4 vezes o valor de a, o a é 1 aqui, vezes o valor de c, que é menos 1,18 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido por 2a, se o a vale 1, então fica dividido por 2. Então, quando você fizer todo esse cálculo aqui, você só vai considerar o valor positivo, né? Porque esse valor de x ele não pode ser negativo, porque não faria menor sentido aqui para a gente. Então, o valor positivo de x que você encontra, ele é igual à concentração de H+, que é 1,58 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então, se você encontra esse valor de x, basta fazer o menos log dele, que você encontra o valor do pH, que nesse caso vai dar 1,80. Certo? Então, nós resolvemos a primeira pergunta, que foi o calcular o valor do pH. Ele quer também saber qual a concentração do íon oxalato, C2O4, 2-. Não é esse íon que está aqui não, ó. É o oxalato, C2O4, 2-. Então, como nós vamos resolver isso? Vou fazer agora no próximo slide. Eu vou escrever a equação da segunda ionização do ácido oxálico, porque é lá que eu vou obter o oxalato. Então, essa equação que eu escrevi aqui, ela vem da primeira. Primeira ionização está aqui, perdi o H+, sobrou isso aqui, que é a base conjugada. Então, eu usei esse valor de Ka1 para resolver essa primeira pergunta, que foi o pH. Para resolver a segunda pergunta, eu preciso fazer com que esse ácido se ionize completamente para se transformar no íon oxalato. Tá certo? Então, vou fazer a segunda ionização, que é o que está mostrando aqui para você. Então, esse ácido parcialmente ionizado, ele sofre a sua ionização total e vai produzir o íon oxalato. Então, se eu escrevo essa reação, para resolver esse cálculo agora aqui, eu preciso do Ka2, que é o segunda constante de ionização, certo? Então, novamente, vou fazer aquela minha tabela. O que eu tenho inicialmente? Esse 1,58 vezes 10 a menos 2 mol por litro é a concentração que eu achei para calcular o pH, que equivale ao valor de x. Essa não é mais a concentração do ácido oxálico. Isso aqui não é o ácido oxálico. Então, eu não vou usar o 0,020 mol por litro. Eu vou usar a concentração daquela base que eu encontrei para calcular o pH no slide anterior. Então, a concentração inicial dessa base é 1,58 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Só que no equilíbrio, eu tenho a concentração de H+, também de 1,58 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Por quê? No exemplo anterior, vamos voltar aqui, ó. Você tem a concentração de H+, que é igual à concentração dessa base conjugada no equilíbrio, que equivale igual a x. E esse x foi encontrado aqui. Tá certo? Então, portanto, inicialmente aqui você tem tanto a concentração desse ácido quanto a concentração de H+. O que você não tem é a concentração do oxalato, que é o que você quer descobrir. Quanto vai ionizar desse ácido aqui, nessa segunda etapa, vai ser x, né? Então, menos x, mais x e mais x, porque é 1 para 1 para 1, né? Menos para reagente da equação e mais é o que vai ser formado aqui no produto da equação. Então, no equilíbrio, você vai ter 1,58 vezes 10 a menos 2 menos x para a concentração dessa base aqui, que ela é ácido nessa equação. E a concentração de H+ no equilíbrio vai ser 1,58 vezes 10 a menos 2 mais x. E aqui é 0 mais x, que vai dar x. Então, agora, para você calcular a concentração do oxalato, você vai usar essa expressão de equilíbrio Ka, mas é o Ka2 para essa equação aqui. Então, você tem a concentração de H+, vezes a concentração de oxalato, dividido pela concentração
desse ácido aqui. Então, você substitui os valores. O Ka você encontra lá na tabela. É o Ka2 que você usa aqui. 6,4 vezes 10 menos 5. E aqui você tem, olha, se esse valor é um valor muito pequeno de Ka, aqui você pode desprezar o valor de X. Então, a concentração desse ácido no equilíbrio é 1,58 vezes 10 a menos 2. Se o Ka é muito pequeno, esse valor deve ser muito pequeno. Então, você despreza ele. Você tem que desprezar ele tanto quando você subtrai, quanto você soma também. Então, se esse valor, se o Ka é muito pequeno, na soma também esse valor de X vai ser insignificante. Então, você pode desconsiderar. Por isso que a concentração de H+, foi colocado 1,58 vezes 10 a menos 2. A concentração do oxalato é o valor de X. E a concentração do HC2O4- é 1,58 vezes 10 a menos 2. Então, cancela isso com isso, o valor de X vai ser igual à concentração do oxalato, que vai ser igual a 6,4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Certo? Aconselho muito que vocês revejam essa aula se necessário para entender como que é feito esse cálculo e refaçam esse cálculo depois para ver se entenderam, tá certo? Então terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.